Eu também sei todos os detalhes. Na Glonda falou do clube. E aí, gente, beleza? Ai, meu Deus. Vamos gravar um podcast agora. Silas, eu não sei, eu acho que Com sinceramente, eu esses não feras quero. aí, ó. Olá, seguidores. E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui nesse segundo episódio do BolaCast, né? Estamos aqui com essas feras do gospel, do Bola de Neve Varginha. A gente vai se apresentar, onde como cada um começou na história do louvor e na adoração. Vai começar, Silas? Vamos lá. E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Silas, eu sou ministro aqui da casa, né? Já estou aqui no Bola tem um pouco mais de 3 anos. E quando eu vim pra cá eu já estava envolvido na música, então foi natural, né, que eu me envolvesse no ministério. Eu canto já tem acho que uns 15 anos, mais ou menos. Então já tenho várias experiências com música, desde a infância, adolescência, né, até então. E participo de vários projetos musicais, né, eu tenho uma banda, canto também com as minhas irmãs num trio. Já participei de outras várias experiências, movimentos musicais, enfim. E agora estou por aqui, já há um tempinho, né, com essa galera, crescendo bastante e aprendendo todo dia. É isso. Legal. E aí, Fer? Como que você apresenta depois de uma simpatia dessa? Fica difícil, né? Oi, gente. Paz, né? Meu nome é Fernanda e eu também sou ministra aqui no Bola. Faço parte do time de mulheres aqui. E eu tô aqui, já vão fazer 10 anos, né? O pessoal até fala que eu sou a semente do Bola. Já fui embora, já voltei, tô aqui de novo e assim, minha experiência com a música começou aqui e sempre foi aqui, sempre, né, nunca tive contato com a música fora da igreja, fora do Bola, né, e é isso. E aí, Bárbara? E aí, gente, tudo bem? Eu sou a Bárbara. Eu comecei, na verdade, eu fui criada na igreja evangélica, né? Eu fui criada em outra denominação, na igreja batista. Nasceu em berço evangélico? Sim, nasci em berço evangélico. É o Shaddai. E eu comecei no Ministério de Louvor. Eu tinha, acho que, em torno de 12, 13 anos que eu comecei, aos pouquinhos, e fui crescendo. E que eu estou no Bola tem acho que um pouco mais de 2 anos que eu tô. Sou mais novinha aqui da turma. E é isso, a gente tá aqui, né, o ministério, a gente também sou ministra aqui. Tenho me acrescentado muito, tenho crescido muito espiritualmente, tendo experiências com Deus, assim, que eu nunca tive em todo esse meu tempo de conversão. Então, tá sendo muito bom pra mim. É isso. Legal. Então, a minha história na música, assim, começou há uns 10 anos atrás. Eu lembro de ter até uma história engraçada. Eu tava trabalhando, assim, e entrou uma tia do coque da empresa que eu trabalhava, de saia, colocou a mão na minha cabeça e começou o xaramanaia. E ela falou que Deus ia me usar através da adoração através da cura. E aí naquele mesmo semana eu comprei um violão e falei assim, já vou começar tocando, porque já Deus profetizou, né? E aí não foi assim, ficou 1 ano mais ou menos. Aí eu comecei a tocar na Sara Nossa Terra. Vocês conhecem a Sara Nossa Terra? Uhum. Sim. A famosa Sara Nossa Terra. E eu comecei a tocar assim por necessidade. Comecei a tocar bateria, comecei a tocar baixo, violão, guitarra. E há uns 1 ano, 2 anos pra cá, Deus tem me pedido pra
para poder estar ministrando mais à frente, assim, como líder de adoração. E como o Silas falou, a gente tem crescido aí em graça e em conhecimento também. Todo mundo aí se ajudando. E eu queria saber de vocês o que Deus tem ministrado. Só para saber, cada um aqui é líder de uma banda aqui do Bola. E teoricamente a gente é os ministros mais velhos aqui. E eu queria saber de vocês o que Deus tem falado para vocês nesse tempo. A gente sabe que a gente tem vivido um tempo muito difícil, né? E talvez muita gente tenha ficado muito em casa. E até estava conversando com o Silas que a gente mudar um pouco o conceito da adoração, onde as pessoas não ficam presas em ministro e em telão, em qualquer coisa que seja. Onde a gente teve uma experiência muito boa no louvor aqui. Até estava conversando com o Silas sobre isso, queria saber de vocês, todo mundo, o que Deus tem falado para vocês nessa questão. Quando vocês vão ministrar, o que vocês têm buscado de Deus para poder estar liderando a igreja nessa questão aí. Ninguém quer começar? É Silas? Então, na verdade, é que são muitas experiências, né? Eu lembro de um pessoal que chegou aqui no Bola há menos tempo, que eles sempre comentam, nossa, toda vez que a gente vem no culto parece louvor de conferência, de congresso e tal. Porque realmente é uma entrega muito grande, né, e muito verdadeira da nossa parte. É natural nosso também, né? Todo mundo sempre comenta, nossa, é uma marca do Bola a questão da adoração. Porque é diferente, né? E às vezes a gente agora está começando a melhorar a live, né? E a gente sente falta das vozes de todo mundo no fundo, né? E tal. A gente tá melhorando, né? O Jeanzinho tá aí para nos ajudar, a Fabrício. E a gente vai chegar lá. Então é uma marca muito forte, isso me move muito aqui na igreja, né? Localmente. Eu sou apaixonado por essa igreja. Mas o que Deus tem falado especificamente comigo, já tem um bom tempo, aí já tem uns 6 meses, é sobre a questão do novo canto, né? Das novas canções, da criatividade, né? E isso não é exatamente uma cobrança, mas é um chamado assim, que tem ardido muito no meu coração, que eu acredito que Deus tem nos escolhido para isso, sabe? Para que a gente conduza também a nossa geração, não somente com as músicas de outras pessoas, né? E aí isso tem me feito repensar tudo, toda a dinâmica do louvor, da minha ministração, né? E ser espontâneo a ponto de gerar novas canções, sabe? Eu acho legal isso aí, Silas, porque tipo, às vezes a gente chega num ambiente, por exemplo, que a gente está começando a viver, e a gente acaba cantando aquilo que a gente está vivendo, né? E Deus vai começando a florescer as canções na gente. Sim. Legal isso aí, eu também tenho buscado essa questão de cantar o que eu estou vivendo. É muito doido, e eu tenho vivido algumas experiências sobre isso, né? Até hoje, assim, eu aceito dizer que eu tenho uma música autoral, uma música, né? Que na verdade a gente vai fazer lá na banda Alfa, a gente vai gravar muito em breve. Mas assim, se olhar nas notas do meu celular, tem vários pedaços de música, né? Tem várias frases ali, refrões e pontes, enfim. Eu tenho estudado para isso, né? Buscado capacitação, mas eu acredito que as coisas com o Senhor, elas são sempre um processo, né? E se Deus tem me envolvido nisso, eu acredito que a gente está caminhando para isso, né? Então eu tenho refletido muito sobre a escolha das músicas e sobre a letra das canções que a gente canta. Se realmente são canções e são letras que eu acredito de verdade, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né? Porque muitas vezes, não são raras as vezes que a gente canta músicas porque a galera gosta, né? A galera gosta, tem tocado bastante, enfim. Tenho repensado esse hábito, né? Eu, assim, com o pessoal da banda aqui, da igreja, enfim. É isso que Deus tem colocado muito no meu coração. Não só isso, mas principalmente isso. Legal. Por aí. E aí, Fer? Então, eu acho que é muito um uníssono, né? Assim,
a adoração na igreja. Eu acredito que Deus ele não separa, tipo, o time tal, o time Y. E eu acho que o mover para acontecer dentro do Bola Varginha, vamos colocar assim, ou de qualquer outra igreja, todos os times têm que estar alinhados numa mesma visão, né? Sim. Então, ele tem falado muito sobre isso, né? E quando você falou de cantar aquilo que vive, eu acredito que até essa geração a gente tem buscado viver aquilo que a gente canta. Sim. Né? A gente canta e fala, não, eu canto sobre isso, então eu tenho que viver isso. O movimento é contrário também, né? Exato. Exatamente. E aí, exatamente, porque o nosso testemunho, ele tem que vir à tona, Sim. né? E eu acredito que a adoração, ela é isso também. E a igreja, por acaso, né, vamos colocar assim, por, não sei, uma palavra, como que eu posso usar essa palavra, mas ela vai se identificar com aquilo, porque às vezes o que eu estou vivendo é a mesma coisa que a Bárbara está vivendo, né? Ela se identifica e vai gerar, essa canção nela vai gerar adoração também. Sim. Então, eu acredito que esse momento de adoração que Deus tem preparado aqui dentro vai ser, assim, algo extraordinário, de verdade. E eu tenho muito orgulho mesmo das meninas, né, que eu toco hoje, porque elas têm um coração muito entregue. E a gente tem trabalhado em cima disso também, de canções que a gente vive, né? A gente vive isso, então vamos falar sobre isso. Até pra gente expressar mesmo o que a gente tá cantando. Exato. Né? E a igreja identifica, né? Tipo, o espontâneo, eu sou, né? A gente vai falar sobre a referência depois, mas eu gosto muito da Misty Edward, e o espontâneo dela me comove muito, porque quando eu vejo que ela tá fazendo o espontâneo, eu vejo que é real, eu entendo que é real dela. Então, a gente viver né, ter essa sensibilidade de viver isso é muito importante, porque eu acredito que agrada muito o coração de Deus. Legal. É isso mesmo. Eu fiquei por último, mas é isso mesmo. E eu acho que é uma necessidade que a gente tem tido mesmo, de gerar novas canções, porque isso também gera a nossa identidade, né? Como igreja, acaba que a gente não fica ali só copiando, né? Vamos dizer assim, claro que... Reproduzindo, né? Então, assim, a gente gera a nossa identidade. Eu acho que não é só aqui que tem essa necessidade. Sim. Porque a gente vê muito, assim, canções novas, mas são canções que, tipo assim, não nasceu aqui, né? Vamos dizer aqui, do Brasil, por exemplo. Não nasceu aqui. Tipo, é uma tradução de uma música que veio de fora. Então, assim, a necessidade da gente estar aqui e começar a compor canções, né, espontâneas, no caso, também. Então, isso já é uma necessidade mesmo. Sim. Né? É isso. Legal. E, tipo, como é que é legal, o Fernando falou, que, tipo, todas as bandas acabam chegando no mesmo lugar. Deus tem falado muito comigo sobre entendimento, cara. Tipo assim, o que você tá cantando, cara? Será que você tá cantando de coração para o Deus que você tem um entendimento sobre quem Ele é de verdade? E isso acaba sendo legal, porque quando a gente vai compor, a gente precisa compor o que a gente está vivendo em comunidade. A gente não pode, tipo, ser... Como é que é a palavra? A gente não pode ser egoísta de querer cantar algo que, tipo, só eu tô vivendo. Porque a hora que eu for expressar algo ali, tipo, só eu vou receber algo. E a gente cantar o que a gente tá vivendo é interessante. Aí a gente começa a cantar sobre fome, sobre crescimento, sobre adoração, sobre entendimento. Porque às vezes só paixão não é necessário. Deus falou muito isso comigo em umas últimas ministrações. Porque às vezes eu posso estar chorando por alguém que eu nem conheço. Isso é muito forte. É muito forte. E, tipo, tem um livro, Conhecimento dos Santos, que ele fala assim, a coisa mais importante sobre a gente é o conhecimento que a gente tem sobre Deus. Sobre qual o entendimento que a gente tem sobre Deus. Quando a gente está adorando, o que a gente pensa? Qual que é a forma que a gente olha para Deus em relação a isso? A gente vê Deus como uma vítima, só um cara que passou, a gente vê como Deus soberano. Isso é bem forte. Deus tem falado muito isso comigo, cara. E apesar disso ser muito... Nós temos resposta para isso, né, sobre quem Deus é.
Mas eu acredito muito na criatividade por isso, porque Deus se expressa de maneiras diferentes, né? Ele se manifesta de maneiras diferentes para nós, a depender da situação, né? Então nós somos servos de Deus, mas nós somos filhos de Deus, né? Ele se manifesta como pai, mas ele também se manifesta como Deus, como soberano, como provedor, como... enfim, são N maneiras, né? Que dependem muito da situação, e eu acho que é um desafio, e é um desafio para nós expressar isso, né, nas canções, mas eu acho que também é muito natural. Sim. Né? Nós cantamos várias canções, nosso repertório é gigante, e cada uma das canções expressam exatamente cada um dos atributos de Deus, né? Isso, das personalidades, de como que ele se manifesta para nós. E lidar com essa imensidão de coisas, né, de atributos de Deus é sempre desafiador, é claro, mas também é muito prazeroso, Sim. né? Isso me move muito, sabe? Eu sempre digo isso pra ele, falo, olha, se manifesta hoje da maneira como tem que ser, né? Porque não adianta eu clamar por cura, por libertação, quando Deus quer se manifestar só como um amigo. Sim. Só como... Eu acho que a gente tem que estar, principalmente a gente que é líder de adoração, a gente precisa estar bem sensível ao que Deus quer fazer naquele momento. Eu estava vendo uma ministração, o cara fala sobre isso, ele até cita Ezequiel, que Deus mostra para Ezequiel, o que você está vendo? E a gente tem que ter esse discernimento, de a gente olhar para o ambiente da igreja e ver o que o Senhor quer fazer hoje, entendeu? Para saber como a gente vai agir no ambiente. Isso que você falou aí. E de novo, é um desafio, né? Estar atento a isso. Porque não é tão simples, né? Preparação, justamente. Né? Nem sempre a gente vai perceber esse tipo de coisa. Já deve ter acontecido com vocês também, mas tiveram dias que eu subi, ministrei, cantei, deu tudo certo musicalmente. Sim. Mas parecia que eu tava sozinho ali, vivendo a experiência sozinho, e tava tudo meio estranho, assim, né, pra igreja, né? Sim. Porque a gente tá acostumado com o calor da igreja, todo mundo sempre cantando alto e adorando e tal. E tiveram dias já que parece que não fluiu. Mas é ter esse entendimento que de repente tudo isso foi movido por uma alma, para uma pessoa, né? E nem foi pra mim, nem fez tanto sentido pra mim, mas de repente foi pro cara que tava tocando comigo, que aparentemente tava tudo ok, mas Deus tava fazendo ali alguma coisa. Pra uma irmãzinha, um irmãozinho que tava lá no fundo, a gente nem viu, né? Enfim. Pra alguém que passou na rua, isso é tão marcante aqui na igreja, cara, né? Tanta gente passa aqui na rua, né? E a gente não pode duvidar que Deus tá fazendo alguma coisa enquanto a gente tá aqui louvando, né? Eu acho que o ambiente ele já é propício a isso, né? Eu acho que quando a gente se prepara, uma vez eu até falei com os meninos no grupo, falei isso no domingo. Eu falei assim, gente, eu não vou pedir pra ninguém jejuar, orar hoje, porque eu acho que o reflexo do nosso culto vai ser a nossa vida já normal ali, velho. A gente não pode ser um adorador somente no domingo. Exato. Isso é muito forte, porque às vezes a gente, por exemplo, na nossa igreja aqui a gente está com 4 bandas. Vamos supor, a gente ministra uma vez por mês. Quer dizer que a gente vai preparar só aquela semana, só aquele final de semana que a gente vai ministrar. E assim, pode até fluir, né? Porque tipo, o mover de Deus, ele não se move só em prol daquilo que você está vivendo, né, no momento. Deus, ele usa os ministros de louvor com a igreja, né? Então, tipo, pela misericórdia dele, ele vai te usar em qualquer lugar para tocar um outro indivíduo. Então, a gente precisa muito, assim, ter sensibilidade mesmo para entender que Deus, ele não vai te usar só porque você tá se comportando, né? Exato, ou se comportando com santidade, entendeu? Então, tipo, não se mede a santidade, vamos colocar assim, pelo agir de Deus e nem o agir de Deus pela santidade que a gente está, né? Eu acredito que a igreja ela tem que se atentar para esse tipo de coisa. Depois que começar a entender esse processo, a gente vai estar aberto para muitas outras coisas que Deus tem para fazer. Sim. É verdade.
Legal, e aí, Bárbara? Não, é isso mesmo. E assim, puxando o que a Fernanda falou, às vezes até a gente mesmo que é ministro, a gente tem que estar atento, tem que estar buscando a Deus diariamente, não só na semana mesmo, né? Eu vou estar de escala esse final de semana, então, nossa, deixa eu pegar mais firme essa semana. Não. E não quer dizer... Pegar firme é ótimo. Pegar mais firme, né? Deixa eu orar mais, deixa eu jejuar mais, não. Então, assim, igual você falou, achei muito interessante. Não é porque você ali tá em santidade, tá no nível de santidade, que Deus vai te Deus usar. tem a obrigação de te usar ele, porque E ele tá às em vezes tentação. a gente não está em santidade, eu digo assim, às vezes a gente tá um Não pouco teve mais nenhuma ação relaxado. específica, né? Não orou, fervorosamente, Às não vezes a gente jejuou tá um pouco e mais tal, né? relaxado, foi ministrar e Deus usa a gente, mas não porque a gente tá em santidade, mas porque Ele precisa nos usar pra passar algo pra igreja, Ou pela né? infinita E misericórdia. Pela É, misericórdia só ele, dele, Eu acho que entra nisso tudo- aí, eu acho que tem mais a tudo sobre ver isso. com a gente, né, velho? É. Porque, tipo, independente, Deus vai usar a gente, velho. Porque ele precisa tocar o povo ali. Então, tipo, tem mais a ver com a gente. Que a gente tem esse sentimento, não, velho. Eu acho que eu preciso entregar algo melhor Sim. pra ele e pra quem tá me ouvindo. É. Porque não se trata do reino, o reino é dele, ele vai fazer da forma que ele quiser. Exatamente. É a nossa herança, ok? A gente tem que se comportar como aqueles que têm por herança, né, o reino. Sim. Então a gente tem que conduzir o povo conforme aquilo que tá descrito na Bíblia, né? Sim. Mas o reino é dele, ele vai, né, fazer, ele tem os meios dele de fazer as coisas. Então a gente, todo o controle tá nas mãos dele. Nunca tá nas nossas mãos, Sim. né? Nunca mesmo, né? E eu acredito muito nessa questão, né, do que fazer na semana, no dia. Eu acho que isso acabou virando um dogma, né? Mas vocês se preparam, tipo, quando tá chegando perto, assim? Porque, tipo, eu fico... Não é que eu fico mais ansioso, assim. Você tem temor, Mas- né? Talvez pelo fato, tipo, nossa, vou tocar domingo. O que eu vou fazer? Eu acho que a gente já tem que ter essa predisposição de querer saber o que Deus vai fazer, né? Mas eu acho que é As canções cultural que a gente também, vai né? usar. Sim. Tipo, nossa, eu preciso... Eu já ia falar isso. É. Eu faço isso sim, porque eu fui criado assim, Exato, né? é cultural. Eu vi meus pais cantando quando era criança, né? E eu cresci nesse meio de louvor, de igreja, e tinha isso, né? Precisa dessa preparação Tem a pontual. consagração. Né? O né? domingo que Exato. você vai É, cantar, É. nesse domingo você tem que. O domingo é do Senhor. Esse domingo eu não vou beber coca, Isso. porque eu Exatamente. vou Tem o ministrar, jejum, tem tem os Coca-Cola, momentos se você específicos for, de oração. Tá no diabo, entendeu? Devocional você coloca em dia correndo. Salve 23. Eu já sou bem desapegado disso hoje, mas eu ainda tenho sim essa preocupação. Felizmente ou não, acabam sendo dias que eu oro mais, que eu me preparo mais sim. Mas eu acho que também, a gente falando disso, né, do que a gente faz para se preparar e tal, eu acho que mais do que as coisas que a gente faz, mais não, eu acho que tão importante quanto as coisas que a gente faz também são as coisas que a gente não faz. Exato. Né? Porque também é aquilo, não adianta nada passar o dia de jejum e orando incessantemente se você não pegou o seu violão para tocar naquela semana, né? Se você não fazer o Gente, aquecimento a gente da vai voz entrar antes, nessa polêmica já. né? Fazer Se você não atividades. tomou água, É. se você falou e cantou e gritou o dia todo, Não cuidou, né? né? Todo esse cuidado eu acho que faz parte, né, do nosso ofício aqui como músicos também, né, como adoradores. A nossa preocupação precisa ser tão importante quanto, né? Então assim, eu sempre falo isso pro pessoal, a oração, o jejum, o devocional, enfim, tudo isso faz parte da nossa trajetória. E para nós que fazemos parte do louvor, precisa ser muito bem feito, né? Eu acredito muito nisso, eu acho que essa preparação precisa rolar mesmo, sim, na mesma intensidade que a preparação musical. Acredito muito nisso. Vamos entrar nessa polêmica então. É polêmico? Porque às vezes vamos entrar no assunto no contextual total, porque às vezes o cara ele acha que ele ora muito e ele não precisa se preparar musicalmente, entendeu? E o contrário também E acontece. o contrário também. Eu acho assim, eu acho que a técnica ela embasa a unção, porque por exemplo,
pro cara expressar tudo que ele tem de Deus, ele precisa estar preparado. Porque, por exemplo, o cara ele não pode olhar no contexto, ele não pode olhar na nota que ele está fazendo para ele poder ministrar algo, entendeu? Então a técnica ela precisa estar bem apurada e vamos supor, a unção já tem que estar ali preparada. Eu acho que essa preparação, por exemplo, eu faço muito essa preparação. Por exemplo, eu vou ministrar, às vezes eu fico com o violão dedilhando lá e fico falando, orando, entendeu? Pra ter essa preparação na hora do mover ali, entendeu? Porque eu não posso ficar assim, então gente, vou fazer igual eu. Quando eu comecei, eu tocava teclado, né? E eu nunca dominei teclado. Eu sabia formar nota e tal, eu nunca tinha tocado assim com banda e tal. Quando eu comecei no ministério, aí eu já entrei tocando teclado e cantando. Só que eu também, eu nunca tive uma... Como eu não fiz aula de teclado e tal, eu sabia só formar as notas, eu não sabia tocar sem acompanhar a cifra. Então eu deixava o meu celular do lado, seguindo a cifra, tocava e cantava. Então, tipo assim, pra mim era muito difícil, porque eu tava aqui, aí eu olhava a nota e o teclado você tem que estar aqui, sempre trocando a mão e tal, e uma notinha que você der errado já... Tipo, nossa, desafinou, que feio. Então, assim, aconteceu isso comigo. Aí né, a gente conversou, falei, não, então eu vou parar com o teclado e só cantar. Nossa, foi... Porque existe os dois tipos de pessoa, né? O cara que estuda muito a música, mas não quer buscar Deus, e ao contrário também, né? O cara que só quer buscar Deus. Na verdade, acho que tem os 4. Né? Esses 2 que você falou, mais aquele que não faz nenhum dos 2 e aquele que faz os 2, que é o mais raro. Mas isso acontece. Eu acho que o equilíbrio, eu acho que é o que a gente tem que buscar, né? Mas eu acho que isso também a gente vai percebendo com o tempo. Tem gente que tem mais necessidade mesmo de orar e de jejuar, já tá mais pronto musicalmente. Tem gente que é o contrário. Precisa treinar mais do que... Eu orei, acho que eu até comentei uma vez com o Fernando, falei, uma vez que a gente tava no Uber, eu falei assim, Fernando, eu quero chegar num nível que eu quero somente buscar a Deus, que a técnica já vai estar pronta. Já vai estar, porque, tipo, onde que a técnica não chegar, o meu joelho chega. A oração chega. Bem evangélico ele. Eu acho assim que a gente tem que sempre buscar melhorar a questão de técnica, da mesma proporção que a gente busca ter intimidade com Deus, porque aquilo ali a gente tá, é igual o pastor sempre fala também, a gente que tá ali na frente, a gente está tocando para os homens. Sim. E ninguém merece ouvir coisa ruim, né? Ninguém gosta de música ruim, ninguém merece, né? Ninguém vem na igreja pra ouvir coisa ruim. E Deus também, ele merece, tipo, 1000 vezes além do que a gente já faz. Então a gente sempre tem que estar melhorando pra entregar isso pra Deus e pra igreja também, pra quem tá ali recebendo, né? E quando a gente desafina, todo mundo já abre o olho, tipo, né? Nossa. É legal. Né? Mas eu acho legal, tipo, o nosso ambiente ali, até tava conversando com os filhos também antes, que a gente chegou num nível de maturidade que a gente não tem mais como é que é a palavra? Uma briga assim de, eu acho que tá melhor, não sei o quê. Tipo uma rincha, porque eu acho que tem muita igreja que tem isso, né? Uma certa competição, assim, de coisa. Eu acho que, pelo menos o que eu vejo, a nossa igreja tem essa maturidade, né? Vocês acham isso também? Eu acho. Graças a Deus. Eu percebo muito isso. Nossa, tá. E é igual eu comentei com você, eu acho que não foi sempre assim. Não. Mas nós estamos avançando bastante maturidade, né? Vai adquirindo maturidade. Porque sabe por que não foi sempre assim? Porque às vezes quando a gente tá lá em cima e a gente olha lá embaixo, que é inevitável, os músicos não tá adorando. Isso é muito ruim, cara. Mas eu acho que é muito difícil, né? Assim, olhando para o quesito de músico mesmo, né? Não de adorador, vamos separar para poder conseguir entender. Acho que é muito difícil para o músico, entendendo de música, quando vê alguém debilitado, né? Que
né? Dificuldade. Tem uma dificuldade, Deficiente. não prestar atenção nisso, né? Eu acho que é mais difícil pra quem tem um ouvido mais aguçado, né? Não prestar atenção. Eu acho assim, eu acho que às vezes a gente tem que saber separar as coisas. Por mais que a gente tá adorando, a gente escuta uma nota, assim, a gente... Não adianta fingir isso. Não, sempre não adianta, acontece. gente. Todas Dá as uma- vezes. Olha, gente olha para como mesmo. assim, Sim. Vai dá uma reparar. nota. Porque isso vai acontecer, velho. A Exato. gente não tá gravando um CD. Então assim, vai ter desafinação, vai ter erro, porque a gente também é ser humano, né? Então eu acho que a gente tem que Tenta saber. diminuir, né? É, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente tem que ter também essa maturidade que nunca vai estar bom. Eu, pelo menos, tenho. Mas semana que vem tem que estar melhor que nessa. Com certeza. Né? Busca da excelência. Isso. Entendendo que nunca vai alcançar. Mas vamos A caminhar. busca vai daí. Vamos correr. A Atrás. busca vai daí. É isso aí. Só pra terminar, queria que vocês deixassem uma palavra Nossa, pro pessoal palavra. aí. Opa. Ele Uma palavra. quase Todos vai ter. meia-noite. fala. Não, amém. Amém. A palavra que eu quero Deixa uma falar palavra. é amém. Obrigada pela oportunidade. Pronto. Deixa uma palavra. Tipo, não sei. Porque às vezes o pessoal que tá assistindo tá passando um momento difícil. A gente tem visto Ele que... apelou, né? A gente tem visto que no Brasil a gente tá vivendo um momento difícil. Vocês deixam Vou essa pegar um palavrinha. versículo aqui, olha, meu irmão. 20 segundos aí, só uma palavrinha. Ai, meu Deus. Deus abençoe. Deixa Deus te usar. Você vai cantar todo mundo no final. Hã? Você tem que dar uma palhinha em todo mundo aí. O diretor Por isso tá que nós pedindo uma estamos no palhinha. Brasil, né? Diretor não, diretor. O diretor tá pedindo uma palhinha. Diretor nada. Diretor tá. Vigia. Tem um versículo que eu gosto muito. Sempre que eu tenho muita vontade de deixar uma palavra para alguém, Aí, eu já penso tava muito no- nesse Já tava versículo. no plano de Deus. Né? Estava tudo escrito. Esse versículo é de Isaías 43. Isaías, né? Isaías. E aí lá no versículo 16 em diante, ele vai dizer assim, ó. Assim diz o Senhor, o que preparou no mar um caminho e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força. Eles juntamente se deitaram e nunca se levantarão. Estão extintos como um pavio, se apagaram. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Eu acredito muito nessa palavra porque eu sempre sei, nós sempre sabemos que Deus está fazendo uma coisa nova, né? E nesse momento tão esquisito, tão difícil para nós, né? Nós temos acompanhado tanta tragédia, tanta... eu sempre comento até com os meninos, o Jean, o Fabrício da produtora, né? Muitos dos nossos planos, eles não saem do papel, às vezes não saem nem da nossa cabeça, né? Porque tá tudo tão esquisito, tão A parado. gente não sabe O que vai ser? amanhã, né? Justamente. Infelizmente. Eu não sei o que vai acontecer, não sei se eu vou poder fazer, então a gente meio que dá um stop aí. Mas eu acredito muito que Deus tem feito uma coisa nova sim, porque nós estamos nos movendo, né, com uma esperança e com uma força nos dias melhores, né, que a gente não consegue nem ver. Isso é fé, né, claro. Mas assim, olhando com olhos humanos, parece que isso nunca vai acabar, nunca vai melhorar, a gente não vai sair disso, ou se sair vai ser tudo diferente, né? E essa imprevisibilidade de tudo, né? Tudo muito invisível. O futuro a gente não consegue vislumbrar mais, assim. Não consegue fazer planos para daqui, sei lá, um ano. Não sei como é que vai estar, né? Mas eu acredito muito que Deus está nos preparando no meio desse momento, no meio dessa jornada, né? Não só da pandemia, né? Mas tudo que veio junto com ela, né? Toda essa crise, né, que nós estamos passando, está nos preparando para viver uma coisa nova, né? Um momento novo. E eu acho que é até muito por isso que Deus tem falado comigo sobre a questão da criatividade, da autoria, de fazer canções, porque eu acredito muito que Ele vai se mover por meio disso, sabe? Então, para você que é músico, ou para você que é só um ouvinte mesmo, não perca a fé que Jesus
tá fazendo uma coisa nova, ele tá nos preparando para um tempo totalmente inédito e eu acredito muito que é tempo da gente se preparar para viver esse novo de Deus. Participar do que ele tá fazendo. Assim. Amém. Que massa. Sim. Eu acho que o que eu quero, né, deixar, o que eu tô vivendo agora é consistência, né? É você entender que existe mesmo esse cenário que tá complicado, né, para muitos, se não para todos, mas que é como o Silas falou, né, Deus ele tem um plano para tudo e tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus, né? Então, eu entendo que tudo vai dar certo, né, no final. Então, a gente tem que viver vislumbrando isso. Nossa, hoje não tá tão legal, hoje tá muito ruim, mas amanhã vai acontecer algo novo, né? E a alegria, ela vai vir. Porque nada dura para sempre, né? Assim, no mundo que a gente vive, nada dura para sempre. Que não seja a palavra de Deus. E ele não é mentiroso, né? Ele tem palavras de esperança para nós, assim como um futuro de esperança também. Amém. Amém, é isso. E assim, a gente permanecer confiando, né? Porque mesmo com todo esse cenário, a gente não sabe do dia de amanhã, né, realmente, mas Deus, ele é fiel nas promessas e as promessas dele vai cumprir nas nossas vidas. Então, independente do que está acontecendo, hoje a gente não entende, mas eu creio que a gente vai entender lá na frente e a gente vai viver, assim, ainda coisas maravilhosas. Amém. Eu creio isso. Nós já temos visto muito Já, isso, né? Aqui na mesmo nossa no meio igreja. da pandemia, né? Nós estávamos comentando ontem no culto, né? O pastor comentou, a nossa igreja cresceu na pandemia. Sim. Nós fizemos projetos, nós avançamos e Sim. nós temos conseguido, né, não da mesma maneira, né, mas se adaptando todos os dias, né, e olhando para as coisas, né, a partir da possibilidade que nós temos agora, nós temos avançado e persistido como igreja, como comunidade, e nós temos, né, conseguido manter a nossa responsabilidade como igreja, né? Isso é lindo e não só isso, tudo tem nos surpreendido, né? A igreja cresceu, nós conseguimos abrir outra igreja, né? Em Boa Esperança, que está fluindo super bem, glória a Deus. Então, acreditar, porque ele não vai fazer uma coisa nova, ele já está fazendo uma coisa nova, né? E nós estamos vendo com os nossos olhos que o nosso Deus, ele é realmente poderoso para fazer tudo aquilo que nós esperamos e queremos e não só, muito mais, né? Ele surpreende. Eu acho que você que está ouvindo aí, eu acho que a gente, no momento que a gente buscar algo novo, eu acho que Deus fez um reset pra gente buscar algo da fonte, assim. Se você chegou nesse vídeo, se você ouviu, se você assistiu até agora, talvez você esteja passando um momento difícil, uma semana difícil, mas a gente está aqui como palavra da boca de Deus para você, para que você continue confiando e acreditando, porque Deus ainda está no controle, Ele sempre vai estar no controle de tudo. E como cada um falou aqui, é fé, permanecer, ter consistência, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é só o segundo episódio, vai ter outros músicos aqui, a gente tem quantos músicos hoje, Silas? Nossa, não Inúmeros. consigo contar alguns bons. Espero trazer todo mundo aqui, se o diretor estiver animado ali. Vai vir muito papo legal, se inscreva no canal aí, ativa o sininho, deixa seu comentário aí, o que você quer que a gente traz aqui pra resenha. Ativa, que tá em algum lugar aqui. O sininho tá aqui embaixo. Bota aqui, Tá aqui. ó. Aqui embaixo, tá? Os arroba, marca os arrobas. Vai estar os Instagram aqui embaixo, aqui Na descrição do na descrição do vídeo. Siga. Siga, Silas Paixão. compra casa, faz aula de canto, faz consórcio. Várias coisas. Várias Energia coisas, solar, tô energia brincando. solar. Fazer um merchan aqui. Gente, muito obrigado. Valeu, Fernando, gente. Silas, Bárbara, muito obrigado por esse Obrigada, papo. gente. Vamos dar uma palhinha aqui? Vamos cantar alguma coisa? Vamos. Vamos, lógico.
Lógico Vai eu. cantar. Cantar o refrão que a gente cantou lá, lembra? É grande o senhor? Refrão. Queremos. 1, 2, 3. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Valeu, gente. Fique com Deus. É isso aí. Você Até gosta a mais de próxima. worship ou de pentecostal? Põe nos comentários. A polêmica já passou.